a paz do Senhor, amém? Convido você a ficar de pé. Antes de orarmos, eu quero ler a palavra do Senhor lá em Lucas 13, versículos 10 até o 13, que diz assim: Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: Mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Em Romanos, capítulo 6, versículo 4, fala: Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Todo lugar é comum até Jesus passar por ele. E assim foi na vida daquela mulher que há 18 anos encontrava-se encurvada, que só conseguia olhar para o chão, não conseguia olhar para o céu, para as grandezas de Deus. E naquele dia, num sábado, Jesus olhou para ela e disse que ela estava curada. Nessa noite, Jesus olha para você. Eu não sei a forma que você chegou aqui, eu não sei qual é a cura que você precisa, se é a cura física, se é a cura espiritual, mas nessa noite Jesus te olha e diz: você está curado. Que você receba essa palavra. E essa canção que nós vamos ministrar agora fala que algo novo, Jesus ele quer fazer algo novo na nossa vida, mas para isso nós temos que estar dispostos para receber a novidade de vida que Jesus tem. Quando nós conhecemos essa verdade, nós somos libertos e nós começamos a viver uma nova vida, uma nova história. Feche os seus olhos nesse momento. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Nós estamos aqui nessa noite reunidos com o nosso coração quebrantado, com o nosso coração prostrado no teu altar. Tu és aquele que estás assentado no mais alto e sublime trono. É aquele que és adorado, é aquele que és engrandecido. Nós chamamos e nós queremos elevar a Ti nessa noite os nossos pensamentos, elevar a Ti os nossos corações, que nós possamos, ó Pai, estar aqui nessa noite com o nosso coração contrito e aberto para receber aquilo que o Senhor Jesus quer ministrar aos nossos corações essa noite. Vai purificando o Espírito Santo cada mente, vai purificando o Espírito Santo cada coração, vai purificando cada coração que está no seu lar neste momento, vai purificando cada coração que está em sua casa, que o Espírito Santo de Deus possa encher a sua vida nessa noite, que nós possamos ser cheios, que nós possamos transbordar dessa presença. Espírito Santo de Deus, nós te adoramos na beleza da tua santidade, nós te amamos porque além de ti não há outro, e nós queremos passar o resto das nossas vidas te adorando, te bendizendo, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Faz algo novo na vida de todas as pessoas que estão aqui nessa noite, pois Tu és um Deus de recomeços, Tu és um Deus que faz novas histórias, Tu és um Deus que faz tudo novo, e nós cremos nesse Deus. Nós cremos que a Tua palavra dita muda histórias, muda corações, liberta, salva, cura, e é com este nome que nós ministramos essa noite. Vem Espírito de Deus e unge as nossas vidas, unge as nossas famílias, unge as nossas casas, os nossos trabalhos, porque nós queremos ser totalmente dependentes da Tua presença. Vem e faz algo novo. Nós queremos Te encontrar nessa noite, Espírito Santo. Nós te amamos. Recebe a nossa adoração. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem,
Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Nós queremos mais. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia, incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Peça para Ele te incendiar nessa noite com o som do Espírito. Incendeia, 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 incendeia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo mundo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 Só igreja, eu quero viver. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver, declarar com todo o seu coração. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim
sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compare a esperança viva. Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. É a tua presença, Senhor. Sim, é a tua presença, sim, é a tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo. Vem inundar, encher. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Sim, Espírito, vem. Sim, vem. Para nós enchermos algum recipiente, ele precisa estar o quê? Ele precisa estar vazio. Da mesma forma acontece com as nossas vidas. Para que o Senhor Jesus nos encha, nós precisamos estar vazios. Vazios do nosso eu, dos nossos achismos, do nosso querer, da nossa vontade. Porque para Ele nos encher, Ele precisa encontrar um recipiente vazio, um recipiente puro, um recipiente limpo, santo, sem mácula. E é isso que Jesus quer fazer na minha vida hoje, na sua vida hoje, na vida de você que está nos assistindo em casa. Só o Espírito Santo pode nos encher, só Ele pode nos inundar, só Ele pode nos transbordar. E é essa presença que é um presente para nós, que está aqui nessa noite. E Ele diz: filho, eu te salvo, filho, eu te curo, filho, eu te encho, filho, eu te transbordo. Para de querer fazer a sua vontade, para de querer fazer o seu eu, porque a minha vontade é boa, a minha vontade é perfeita, a minha vontade é agradável. Aleluia. Ele está aqui nesta noite. Então adore a Ele com todo o seu ser. Adore a Ele em espírito e em verdade, assim como Ele deseja que o Pai adore. Adore. Adore, mesmo na dor, mesmo na luta, mesmo na prova. Adore. Erga a sua voz, erga o seu coração. E esteja no centro da vontade de Deus. Porque o Senhor, Ele tem planos lindos para a nossa vida. Planos para nos dar um futuro de paz e não de mal. Guarda o teu coração em Deus. Espera nele, confia, entrega e descansa. Ele está aqui.
Adore a Ele e erga a sua voz e diga: Santo Espírito, és bem-vindo. Santo Espírito és. Oh, vem Espírito Santo, inunda a tua igreja com a tua presença. Vem Espírito Santo, ministra cada coração aqui nessa noite, com cura, com libertação, com paz, com alegria, com bondade, com fidelidade. Oh, vem Espírito Santo, com compaixão, com graça. Oh, aleluia. Oh, vem Espírito Santo, inunda a tua igreja, inunda as suas famílias, restaura famílias, cura famílias. Tu és aquele que tem todo o poder. Tu és aquele que faz infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos, além daquilo que nós pensamos, conforme o teu poder que opera em nós. É a tua presença, Jesus. É a tua presença, Jesus, que faz a diferença na nossa vida. É a tua presença, Espírito Santo. Então vem. Só a igreja, declare com todo o seu coração. Santo Espírito és. Sermos cheios da tua presença, sermos cheios, vem e enche-nos, nós somos dependentes de ti. Vem e enche-nos, Senhor, vem e enche-nos, Senhor, esvazia-nos do nosso eu, da nossa vontade, enche-nos. Aleluia. Aleluia, Jesus. Um aplauso para este Deus poderoso, que faz algo novo na minha vida e na tua vida essa noite. Quantos creem? Diga amém, glória a Deus. Eu creio que o Senhor vai fazer infinitamente mais na sua vida, além daquilo que você tem pedido e além daquilo que você tem pensado, conforme o poder dele, que é grande, que é poderoso, que é soberano sobre a nossa vida. Amém? Eu estarei orando, entregando a vida do pastor nas mãos do Senhor essa noite. Feche seus olhos. Espírito Santo, nós estamos felizes porque nós estamos aqui na tua casa e não há outro lugar melhor para se estar. É aqui que nós somos transformados, é aqui que nós somos renovados, é aqui que nós somos cheios da tua presença, é aqui que nós nos alegramos em comunhão com os nossos irmãos, é aqui que nós te amamos e que nós te adoramos. Neste momento nós entregamos a vida do teu filho, o teu servo, o pastor Rafael. Espírito Santo, nós cremos que tu já tens ministrado no coração dele e que ele trará uma mensagem para a tua igreja nessa noite. Que essa mensagem seja como uma flecha, mais cortante, como uma espada de dois gumes, que a palavra do Senhor seja ministrada e que transforme vidas nessa noite. Que o teu Santo Espírito venha acalentar cada coração, cada mente, que os teus filhos estejam com os ouvidos abertos para receber de ti uma porção da palavra nessa noite. Unge a vida do teu servo, abençoa a vida dele, capacita, porque nós sabemos que o Senhor trouxe ele aqui com um propósito, e propósitos fazem parte do que o Senhor tem para nós. Nós cremos e sabemos que o Senhor é aquele que realiza milagres, é aquele que opera maravilhas em nosso meio. E é esse Deus todo-poderoso que nós cremos e nós exaltamos nessa noite. Abençoa a vida dele, abençoa a vida de todas as pessoas que estão nas suas casas, ouvindo essa palavra abençoada, que vidas possam ser tocadas pelo Espírito Santo de Deus. É isso que nós te pedimos, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.
Meus queridos irmãos, enquanto nós louvávamos e declarávamos nesta canção, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, e nesta canção nós declaramos que o desejo do nosso coração é sermos inundados pela glória de Deus. Eu orava ali com os irmãos, eu fazia desta canção a minha oração e pedi ao Senhor que de fato seja esta a oração da igreja, que de fato seja este o desejo do coração da igreja de Cristo, sermos inundados da glória do Senhor. Quando comecei essas mensagens em Atos dos Apóstolos, e já pode ir abrindo Atos 3, quando comecei em um dos pontos de uma das mensagens que trouxe ao coração da igreja, é que pudéssemos, a igreja de Cristo, ela fosse unânime na oração, unânime na perseverança. E se queremos, meus irmãos, experimentar a glória de Deus sobre a nossa vida, se queremos de fato nos enchermos do Espírito Santo, se queremos de fato experimentar de um revestimento de poder e de um enchimento do Espírito sobre a nossa vida, a igreja, ela precisa desejar, a igreja precisa ansiar no seu coração e precisa em uma só voz clamar ao Senhor. Precisamos pedir ao Senhor que de fato Ele nos encha da sua glória, que de fato Ele nos encha do seu Espírito, que façamos dessas canções que estamos louvando e elevando ao trono do Senhor em adoração ao nosso Deus, que façamos dessas canções a nossa oração, o anseio do coração da igreja. E assim, queridos, eu tenho a certeza de que a igreja de Cristo, ela não será mais a mesma. A igreja de Cristo vai vivenciar algo novo, como declaramos na canção de hoje. Experimentaremos de um novo amanhecer, experimentaremos de uma nova vida. E eu tenho dito aos irmãos aqui que o que eu tenho pedido ao Senhor é de que eu quero ter uma intimidade com Deus que eu não tive ainda. Porque esses estudos em Efésios, e quarta-feira vamos falar sobre isso, eu tenho trazido, primeiro o Espírito Santo tem revelado a mim na palavra, e eu tenho trazido ao coração da igreja, quando mencionamos nos 2 primeiros capítulos da carta de Efésios, as riquezas de Cristo. E eu tenho dito à igreja que há uma riqueza em Deus que nós não conseguiremos sondar, que nós não conseguiremos penetrar, que nós não conseguiremos conhecer, não conseguiremos experimentar aqui na terra. Mas a parte de toda esta glória, há uma parte de toda esta riqueza que nos é acessível, que nos é permitido acessar, que nos é permitido conhecer e experimentar. E a igreja, ela precisa então querer, a igreja precisa desejar, experimentar, possuir, tomar posse, vivenciar toda essa riqueza que temos em Cristo, que por meio de Cristo nos foi dado gratuitamente, como diz Paulo em Coríntios. Então, meus irmãos, a igreja precisa se despertar, a igreja precisa desejar. Quando digo igreja, falo a cada um de nós, meus irmãos. Nós precisamos entender que há algo em Deus que está disponível para mim. E precisamos então querer viver, experimentar de tudo que há em Deus que está disponível para nós. Se não desejamos, se não ansiamos,
não experimentaremos. E eu tenho dito que eu não quero mais viver aqueles cultos onde nós viemos ao templo, voltamos para casa e não sentimos nada. Eu quero, quando entrar aqui, entrar em um ambiente de adoração. Não tire foto dessas caretas, não. Então, meus irmãos, a gente precisa querer Deus como a gente nunca quis. Porque às vezes nós estamos habituados, e é o que vamos falar aqui nesse texto de Atos, às vezes estamos habituados a vir ao templo, prestar um culto, mas na verdade a disposição do nosso coração é apenas receber algo de Deus. A gente vem com um fim, na verdade, de que Deus nos dê alguma coisa, de que Deus nos oferte alguma coisa. Mas a verdade, meus irmãos, que a postura correta do adorador, quando ele vai prestar adoração ao seu Senhor, ao seu Deus, ele não deve ter como propósito, como objetivo, o querer receber. Mas a postura do adorador é dar. Então, quando você vem a este lugar, e deve vir com a atitude de adoração. Devemos vir com a postura de cultuar. Eu quero cultuar a Deus. Eu quero, e cultuar, meus queridos, é adorar. E adorar é você vir para ofertar, para você dar o que você tem a Ele. Então eu não posso vir aqui com o pensamento de que eu estou indo para receber algo de Deus. Eu vou receber o que Deus tem para mim. A gente vem com uma postura de recebedor, uma postura de que eu estou com as mãos abertas e eu quero que o Senhor me dê. Mas o que eu tenho para dar a Ele? Não tenha dúvida, meus irmãos, que quando nós estamos com a atitude de dar adoração, quando nós viemos ao altar ofertar ao nosso Deus a nossa adoração, não tenha dúvida de uma coisa, do que eu vou lhe dizer agora. Você não vai sair vazio. Você e eu não sairemos de mãos vazias. Não sairemos vazios. Quando você entra no Santo dos Santos para ofertar adoração, e você dá o que você tem ao seu Senhor, não tenha dúvida de que Ele tem muito para lhe dar. Há uma riqueza profunda nele, que Ele quer conceder aos seus adoradores. Há um tesouro nele, que Ele vai distribuir, que Ele vai conceder apenas aos adoradores. Então a chave, o segredo, a única maneira de podermos receber este tesouro é você estando com o coração de adorador. É você vindo com o coração de adorador. É você se dispondo a adorar. Eu não venho ao templo para receber. Eu não venho ao templo esperando algo, que Deus me dê algo. Eu não venho com esta ganância, com essa soberba, de só querer ter. Mas eu venho com um coração cheio para dar, com um coração transbordante de ofertas, a oferecer ao meu Senhor.
Eu só quero te dar, Senhor. Eu só quero te ofertar nesta noite. Eu só quero oferecer ao Senhor o meu amor, a minha gratidão. Eu só quero dar ao Senhor o que está dentro de mim. E não tenha dúvida, meu querido, que quando você faz esta oferta de amor, quando nós fazemos esse sacrifício de louvor ao nosso Deus, você não sai do mesmo jeito que entrou. E olha que você entrou cheio. Você entrou cheio de presentes para o Senhor. Você entrou cheio de presentes a dar ao seu Senhor. E vai sair mais cheio ainda. Você vai sair mais enriquecido de presentes. Só que você vai levar algo diferente do que você trouxe. Você vai deixar no altar o que você trouxe. E vai receber do Senhor o que você não possuía. Somente Ele. Então, queridos, a igreja precisa descobrir o caminho da adoração. A igreja precisa descobrir esse caminho da adoração. Nós precisamos descobrir esse caminho do esvaziamento de nós mesmos, para que, enfim, possamos nos encher do Espírito Santo. Para que, enfim, a igreja ela seja tomada pelo poder do Espírito. A igreja ela seja verdadeiramente conduzida pelo Espírito Santo. E foi para isso, meus irmãos, que nós somos chamados. Nós somos chamados para ser igreja, a igreja de Cristo. E Cristo, antes da sua partida, prometeu que mandaria a sua igreja, mandaria o Espírito sobre a igreja. E o Espírito Santo veio sobre a igreja para governá-la, para guiá-la, para conduzi-la, para instruí-la. Então a igreja precisa querer isto. A igreja precisa orar por isto. A igreja precisa buscar isto. Esta liderança do Espírito, essa condução do Espírito, essa sujeição ao Espírito. E é disso que precisamos, irmãos. É disso que precisamos. Eu completei, meus queridos, o ministério de Cristo na terra. Eu completei aqui à frente desta igreja. Jesus passou 3 anos e meio de ministério. Eu já rompi os 3 anos e meio de ministério à frente deste rebanho. Quando Jesus chega no seu momento maior de oferta, no ápice da sua missão, que era entregar a sua vida, dar a sua vida em resgate de muitos, ele vê todos aqueles homens que ele investiu a sua vida durante 3 anos e meio, lhe abandonar, lhe deixar. Todos fugiram. Humanamente falando, no momento que Jesus mais precisava da presença deles, no momento que Jesus mais necessitava de que aquele grupo fosse unificado, que aquele grupo fosse sólido, firme, onde ninguém pudesse romper, onde ninguém pudesse fragilizar. Foi naquele momento de maior necessidade da presença dos discípulos que eles o abandonaram, que eles fugiram, que eles correram, que eles temeram a missão e deixaram o mestre sozinho. E às vezes o pastor ele se sente assim. Quando a gente pensa que estamos avançando, quando pensamos que as coisas estão acontecendo, quando pensamos que
algo novo está acontecendo, aí você percebe que parece que você não saiu ainda da primeira estaca, você ainda não saiu do primeiro lugar, você ainda não conseguiu avançar 1 centímetro. Igreja de Cristo, eu peço aos irmãos que não queira a mim, porque eu não tenho nada para oferecer a vocês. Talvez eu sou pior do que vocês, enquanto pessoa, enquanto ser humano. Mas eu não estou em momento algum pedindo que vocês me sigam e também não quero, porque, como disse, não tenho nada a oferecer. Mas tenho lhe convocado, lhe convidado a desejar Deus, a ansiar pela presença do Espírito, a desejar o Espírito Santo. Este tem algo a lhe oferecer, este tem algo a fazer na sua vida, este tem algo a realizar em você, e nós precisamos ansiá-lo. Meus queridos, o que eu quero trazer ao seu coração nesta noite, eu já usei metade do meu tempo, o que eu quero trazer ao seu coração nesta noite é justamente falar de uma igreja cheia do Espírito, de uma igreja que está transbordando do Espírito. Nós vamos dar sequência, que é o capítulo 3 de Atos, a partir do versículo 11, eu vou estar lendo mediante, eu vou citando os pontos para ganharmos tempo. Amados, esse capítulo 3, falei domingo passado a primeira parte, a cura do coxo. E o que vamos refletir na noite de hoje é a sequência daquilo que foi realizado na vida deste homem. Era um homem que vivia miseravelmente, era um homem que estava assentado na porta da igreja, há décadas que vivia isto. Todos os dias ia para a porta da igreja pedir esmola. Todos os dias. Durante décadas nesse sofrimento. Mas o detalhe, meus queridos, é que aquele homem, ele sempre se deparou com pessoas vazias. Pessoas que viviam uma religiosidade, pessoas que se importavam com ele, algumas materialmente, mas nenhuma delas tinha em si mesmo algo diferente que pudesse ofertar aquele homem. Mas quando aquele rapaz tem a oportunidade de, na sua vida, ele cruzar no caminho de uma igreja cheia do Espírito Santo, de uma igreja diferenciada, de pessoas que viviam um relacionamento com Deus diferenciado, que não viviam uma religiosidade, mas que viviam o poder de Deus de fato e de verdade. Quando isto acontece na vida daquele homem, quando ele tem a oportunidade do seu caminho se cruzar com o caminho dos dois apóstolos cheios do Espírito Santo, a vida dele mudou. Então o que eu quero trazer ao seu coração nesta noite, meu amado, é que uma pessoa, uma igreja cheia do Espírito Santo, deixará pessoas maravilhadas com o que verá na sua vida. O texto nos diz, aí no versículo 12, à vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Por que vocês estão maravilhados?
Porque vocês estão perplexos? Porque este coxo, que há décadas está aqui na porta desse templo e agora está andando. Por que é que vocês estão perplexos com o que estão vendo nele? Por que vocês estão perplexos conosco? Como se fomos nós quem realizamos isto. Meus queridos, aqui há duas vertentes diferentes que devemos pensar e considerar. A primeira delas é que devemos ter o cuidado para não deixarmos nos levar pelos elogios, pelas admirações. Precisamos tomar o cuidado para não sermos seduzidos quando o poder de Deus, quando Deus fizer algo na vida de alguém através de você. Devemos ter o cuidado para que as seduções, as tentações da vanglória não nos prendam, não nos amarrem e nos destruam. Porque isso é um laço que tem amarrado muitas pessoas. É um laço que tem derrubado muitos líderes, porque começam a ter destaque, começam a ser operosos no seu ministério, na sua liderança, e não digo apenas quem está no púlpito, mas às vezes você é um líder de departamento, um líder que Deus levanta na sua igreja, e pela sua dinâmica, pela sua vida com Deus, você começa a ter destaque, você começa a realizar obras no reino de Deus que suscitarão ou chamarão atenção. E quando isso acontece, o povo, meus queridos, o povo não tem discernimento espiritual, o povo não tem o Espírito Santo. Então, normalmente, quem chama a atenção é você. É a sua vida que vai ao destaque. Rapaz, quem era fulano e agora como está? Quem era o pastor Rafael, que saiu de lá de um povoadozinho que nem aparece no mapa, que ninguém nunca viu falar, ninguém nunca ouviu falar. Quem era e agora como está? Como Deus está usando, olha o que Deus está fazendo. E aí o meu coração começa a se encher. Olha onde eu já cheguei, a vanglória. Eu começo a atrair para mim aquilo que as pessoas estão vendo. Temos que ter cuidado com isso, meus queridos. Temos que ter cuidado com esses laços. Os discípulos tiveram discernimento espiritual e partiram para o outro lado. Quando o povo se maravilhou, quando o povo se admirou, quando o povo ficou perplexo com o que estava acontecendo, quando o povo se chocou, esse cara acabei de ver, eu acabei de vê-lo quando eu entrei, ele estava ali assentado, como todos os dias, eu o via. E como é que esse homem agora está pulando? Como é que esse homem está louvando e pulando, que nunca aconteceu? E os olhos se encheram de admiração por aqueles apóstolos. Pedro e João então diz: por que é que vocês estão assim? Por que é que vocês estão tão perplexos com o que aconteceu? Por que vocês estão tão admirados com o que aconteceu? Vocês acham que foi por nosso poder? Vocês acham que fomos nós os responsáveis por tal obra? Vocês acham que somos nós os causadores disto? Não, não fomos nós. Somos meros pescadores, simples homens, como vocês, insignificantes no meio da sociedade.
não fomos nós. Não somos merecedores de tal admiração. Não somos merecedores de tal perplexidade. Não somos. Porque não foi as nossas mãos. Não foi a minha capacidade, a minha inteligência, a minha habilidade que fez esse homem se levantar. Uma igreja cheia do Espírito, meus irmãos, ela produzirá, ela agirá de maneira diferente. Essa maravilha, essa perplexidade que vai suscitar na sociedade, esse chamar da atenção da sociedade, quando isso ocorre, uma igreja cheia do Espírito, sabe o que ela vai fazer? Ela vai apontar para Cristo. Ela é uma igreja cristocêntrica. Não é uma igreja egocêntrica. Não é o ego dela, não somos nós somos a melhor igreja aqui da cidade. Nós somos a igreja mais relevante aqui para a sociedade. Não. Por mais que a comunidade fique perplexa, por mais que as pessoas se admirem, por mais que as pessoas elas fiquem admiradas, elas fiquem maravilhadas, o que vai acontecer é que a igreja cristocêntrica, ela vai responder a essa sociedade, responder a essas pessoas. Cristo é a causa de tudo isto. Cristo é a razão de tudo isto. Foi Ele, não nós, quem fez. Como disse Pedro, ele segue. Pedro aproveitou, meus irmãos, como no capítulo 2, quando o Espírito desceu, e aconteceu de acontecer a mesma admiração, a mesma perplexidade. Pedro faz uso daquele momento para trazer uma mensagem. Agora, novamente, outro grupo, outras pessoas, outra multidão, fica maravilhada com o que viu, a cura do coxo. E Pedro então diz, versículo 13, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Lá no versículo 16, Pedro vai então dizer, pela fé em o nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes, e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. No 12, Pedro então diz, por que vocês se admiram? Vocês pensam que fomos nós? Não! Aqui no versículo 16 ele diz, foi Jesus. Foi o nome, o poder que há no nome de Jesus que fortaleceu este homem. A fé, perceba o detalhe. Primeiro, o nome de Jesus tem poder. Pedro mostra, meus queridos, que no nome de Jesus há poder. No nome de Jesus há poder para mudar circunstâncias. No nome de Jesus há poder para mudar realidades. O nome de Jesus há poder para restaurar vidas, para mudar histórias. Então Pedro diz, não fomos nós, meus queridos. Foi o nome poderoso de Jesus que fortaleceu este homem. Foi o nome poderoso de Jesus que alcançou este homem. E ali, meus queridos,
Pedro vai dar o segundo detalhe: a fé neste nome. Queridos, independente de mim e de você, independente se eu creio ou não, se você crê ou não em Deus, Deus existe. Independente se alguém vai declarar que Deus existe ou eu não creio que exista Deus, independente da opinião popular, da opinião pública, Deus existe, Deus é Deus. Deus é Deus, independente do que pensa o homem. Deus tem poder, independente do que eu e você pensam. O poder de Deus, meus queridos, é inalterável. Deus não vai alterar o seu poder se você não crê. O poder de Deus é o mesmo. Como declara o autor aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Então, amados, o poder de Deus é o mesmo. Agora, se eu quero ver este poder sendo exercido sobre mim, se eu quero experimentar deste poder, se eu quero viver este poder na minha vida, se eu quero experimentar deste poder sobre mim, em determinada área, em determinada situação da minha vida, aí eu preciso crer. Aí eu vou exercitar a fé. Eu preciso exercitar a fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6, a palavra do Senhor vai nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E aí o autor não para por aí. Ele vai seguir nos dizendo, porque Deus exige, olha só, Deus exige que todo aquele que se aproxima dele, creia que ele é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé não agradamos a Deus. Sem fé não conseguimos agradar a Deus. Porque Deus exige que qualquer um que se aproximar dele, creia que ele é abençoador, recompensador, presenteador daquele que busca. Então, se você vai se aproximar de Deus para pedir algo a Ele, você precisa crer que Ele lhe presenteia, que Ele lhe abençoa, que Ele é capaz de lhe conceder, porque o poder de Deus é soberano sobre todos, sobre tudo. O poder de Deus está acima de tudo e de todos. O Salmo 115, versículo 3, o salmista diz que Deus faz tudo que lhe apraz, tudo que é da sua vontade. Então, meus queridos, Deus é poderoso para fazer tudo aquilo que é da vontade dEle. Então, meu amado, a sua necessidade, o seu problema, a sua dificuldade, a sua enfermidade, a sua adversidade, a sua perseguição, o seu adversário que tenta lhe destruir, que tenta lhe derrubar, seja qual for o problema que você está passando, se você crer e buscar a presença de Deus, crendo, Ele é abençoador, Ele é recompensador daquele que busca. E quando nós cremos, se for da vontade de Deus lhe conceder o que você está pedindo, considere feito. Considere realizado o seu pedido. Porque, meu querido, se você ora com fé, e o que você está pedindo é do agrado de Deus lhe conceder, você já recebeu. Pode se levantar na sua oração agradecendo. Agora, isso não significa que você vai receber na mesma hora ou vai receber amanhã. Depende do que está pedindo, depende do plano de Deus para isto. Por exemplo, Abraão não pediu e Deus disse,
eu vou suscitar de você uma grande descendência. O que isso significava? Eu vou dar a você filhos. A esposa de Abraão era estéril. Abraão não pediu para ter filhos. Deus disse, eu vou te dar. E é mais, eu vou suscitar uma grande nação de você. A mulher do cara era estéril. Mas Deus disse que ia dar. Era da vontade dele conceder. O que acontece? Abraão espera 25 anos, não foi 25 dias, não foram 25 minutos, não foram 25 segundos, foram 25 anos esperando o cumprimento dessa promessa. Isaac veio, a promessa se cumpriu, a nação de Israel existe, porque Deus é Deus que cumpre a sua palavra. Deus é Deus de promessa. E quando Ele promete, Ele honra a sua palavra. Então, queridos, quando nós oramos com fé, nós experimentamos da graça e da fidelidade de Deus. Nós experimentamos do cumprimento da palavra de Deus na nossa vida. Por isso que Pedro então diz, não fomos nós, foi Jesus. Foi o poder que há no nome de Jesus. E foi a fé neste poder, neste nome que tem poder, que aconteceu o que os seus olhos veem. E ninguém podia contestar, meus irmãos. Ali era algo que ninguém podia contestar, que ninguém poderia dizer, e será se aconteceu? Não. Meus queridos, esse coxo tinha 40 anos de idade, ele nasceu aleijado. Então vamos considerar que se fosse hoje, talvez na infância ele não tivesse pedindo, então vamos considerar que aproximadamente aí dos seus 20 anos de idade, que ele começou a pedir. Vamos considerar por aí, que talvez tenha sido muito menos do que isto. Mas vamos considerar que ele se tornou pedinte aos 20 anos de idade. Isso significa que tinha 20 anos, que todos os dias ele estava na porta do templo, pedindo. 20 anos, mais de 20 anos pedindo. Multidões já tinham visto aquele homem. Todos os frequentadores do templo já tinham visto aquele homem, que estava todos os dias sentado, que não podia se mexer, naquela porta, pedindo dinheiro para comprar a comida do dia. E agora, aquele povo que tinha acabado de vê-lo na porta, talvez algum tenha dito, eu acabei de dar uma oferta a ele, eu acabei de dar uma contribuição para que ele comprasse a comida do dia. E aquele homem estava lá, pulando, dando glória a Deus. Porque o poder que há no nome de Jesus o curou. O poder que há no nome de Jesus o restaurou e mudou a vida daquele homem. Deixou de ser pedinte, deixou de pedir esmola, deixou de frequentar o templo na porta para sentar e pedir. Agora ele passou a adentrar ao templo para adorar. Olha o Jesus, olha que Jesus lindo, como diz a irmã Natália, Jesus lindo, porque aquele homem passou mais de 20 anos, indo para a porta de um templo para pedir, mas no dia que Pedro disse, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus, levante e anda. A partir daquele dia, aquele homem não foi mais pedir no templo, aquele homem foi para o templo para ofertar adoração. Aquele homem volta ao templo agora, é para ofertar, é para dar ao Senhor a glória devida ao seu nome. Aquele homem volta ao templo agora, é para dar, Senhor, eu estou aqui para te dar tudo que tenho. Porque eu era um miserável, como diz
o cego de João 9, eu era cego, mas agora eu vejo. Aquele homem então vai ao altar para dizer: eu era aleijado, eu era coxo, eu não andava, mas agora eu ando, porque o nome de Jesus me curou, o nome de Jesus me restaurou, o nome de Jesus mudou a minha história, o nome de Jesus mudou a minha vida. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja cristocêntrica. Jesus é o centro desta igreja. Jesus é o centro da nossa mensagem. Jesus é o centro da nossa vida. Jesus é o centro da nossa existência. Uma igreja cristocêntrica, meus irmãos, é uma igreja que vai mudar. É uma igreja, aliás, que denuncia o pecado. Pedro não perdeu a oportunidade de mostrar àquele povo que eles tinham cometido um erro. Pedro nos diz aí no versículo 14 e 15: vós, porém, negaste o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Meus queridos, o que Pedro fez, perceba que primeiro, Pedro vai nos relatar a tripla desonra dos judeus em relação a Jesus. Pedro diz aí que, versículo 14, vocês, judeus, negaram o santo e o justo. Então, primeiro pecado, vocês negaram a Cristo, vocês rejeitaram Jesus. Segundo pecado, ele diz: vocês mataram o Filho de Deus. Vocês negaram, mas antes do negar e antes do matar, Pedro ainda diz lá no versículo 13, na metade do versículo 13, quando ele fala do Deus que glorificou a Jesus, ele diz: a quem vós traístes e negastes. Então, qual foi o pecado? Traição, negação e morte. Vocês mataram o autor da vida. Mas aí Pedro conclui: a morte não pôde contê-lo. Pedro vai então dizer aí no versículo 15: dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou. Queridos, enquanto os judeus negaram, desonraram o Filho de Deus, Deus o honrou. Enquanto, meus queridos, os judeus rejeitaram, levando o Filho de Deus à morte, Deus o ressuscitou. A última palavra dos seres humanos em relação a Cristo foi: crucifica-o, crucifica-o. Pediram que libertassem um criminoso, um assassino, violento, malvado. E pediram para condenar e matar um homem inocente. Esta foi a última palavra do homem em relação ao Filho de Deus. Mas não foi a última palavra de Deus. A última palavra de Deus em relação ao seu Filho foi ressurreição. Ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Ao terceiro dia Jesus se levantou dentre os mortos. Ao terceiro dia aquele sepulcro se abre e Jesus sai vivo, Jesus sai ressurreto.
e foi então devolvido o seu lugar, assentado à direita de Deus, assentar-se à direita do Pai. A última palavra é de Deus, não é do homem. A última palavra é do Senhor. O homem disse: crucifica-o. Mas Deus diz: ressuscita. Ressuscita, meu filho, porque o teu lugar é aqui do meu lado. Queridos, nós precisamos pregar ao mundo uma mensagem que denuncie o pecado do mundo. Nós precisamos mostrar ao mundo os seus pecados, para que o homem tenha a oportunidade de se arrepender, o homem tenha a oportunidade de viver algo novo com Deus, de experimentar algo novo com o Pai, de algo novo, uma vida nova com Deus. E eu não vou me aprofundar nesse tema, porque vai ser a mensagem do próximo domingo. Nós vamos dar sequência, que é o texto, a partir do versículo 17. Estaremos então meditando domingo sobre isto. Mas a igreja cristocêntrica, a igreja cheia do Espírito, ela precisa então viver o Evangelho como centro da sua vida. Nós somos chamados e levantados por Deus, meus irmãos, para sermos agentes transformadores da nossa geração. Esta igreja de Atos, ela impactou sua geração. Essa igreja de Atos viu multidões se convertendo a Cristo. Em Atos 2, na primeira mensagem de Pedro, 3.000 se convertem. Nesta mensagem, a qual nós estamos refletindo, quando Pedro conclui, mais 2.000 pessoas se convertem. O evangelho cristocêntrico, a igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia de poder, uma igreja cheia de vida, uma igreja cheia de autoridade. Ela impacta o mundo, ela transforma o mundo. Nós reclamamos de um mundo problemático, nós reclamamos de um mundo mau, um mundo violento, um mundo corrupto. Reclamamos que os tempos são difíceis. Mas o mundo está assim porque a igreja está dormindo. A igreja está fria, a igreja não está vivendo o seu papel de igreja. Por isso que estamos nessa realidade. Se queremos um mundo transformado, meus irmãos, se queremos um mundo diferente, o mundo só será diferente quando a igreja for uma igreja avivada. E o que eu estou lhe dizendo, a Bíblia e a história prova isto. Somente, meus irmãos, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é capaz de mudar a realidade ao seu redor. Porque, meus queridos, o bom perfume de Cristo que será exalado através de nós, vai alcançando vidas e mudando corações. Veja a história dos avivamentos no século XVIII. Se você estudar a história dos avivamentos, você vai perceber que os países que foram avivados, aquela nação, antes da igreja ser avivada, aquela nação vivia de um jeito. A partir do momento em que a igreja ela experimentou o avivamento, e o avivamento se espalhou pela nação inteira, a nação mudou. Há uma cidadezinha chamada Alcolumbre, eu não sei qual é o país, mas é aqui na América, que Deus derramou um avivamento naquela cidade. Sabe o que foi que aconteceu? A delegacia fechou, porque não tinha mais criminalidade na cidade. A delegacia fechou. Porque se não tinha caso, não tinha registro de nada, de nenhum tipo de infração. Por que ter policiais aqui? É gasto, é prejuízo para o Estado. Então pode tirar, se não tem crimes, se não tem nenhum tipo de irregularidade, a população não precisa ser vigiada. Tira-se os policiais.
Fechou a delegacia, porque chegou um avivamento naquela cidade. As igrejas experimentaram de um poderoso avivamento. A cidade mudou. O mundo mudará quando a igreja de Cristo ela for cheia do Espírito Santo. A nossa realidade, a realidade ao nosso redor vai mudar. Precisamos orar por um avivamento. Não reclame da nação. Não reclame dos pecados da nação. Não reclame dos pecados, da corrupção dos nossos políticos, porque a corrupção está em nós também. Ao invés de abrir a sua boca para reclamar da nação, reclamar de político A e político B, dobre seus joelhos e ore. Ore por um avivamento a começar da sua vida. Senhor, eu quero um avivamento. Senhor, eu quero que minha vida seja transformada. Senhor, eu quero ser controlado pelo Espírito Santo. Senhor, eu quero ser conduzido pela palavra. Ore por isso, ore para que essa obra seja feita em você e seja feita na igreja toda. Quando isso acontecer, nós perceberemos, meus irmãos, a mudança no Brasil. Veremos a nação de fato sendo abençoada. Veremos a nossa nação ser um lugar de paz, um lugar de alegria. Porque Deus está com sua glória sobre a nossa terra. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo nos encha, nos conduza, nos controle e nos lidere neste tempo e em toda a nossa existência. Que Deus visite o seu coração, visite a sua vida, que Deus encha você de poder e graça. Nós vamos orar, nós vamos suplicar ao Deus e Pai. Eu peço que você que está aqui no templo fique de pé. Você que está na sua casa, participe conosco dessa oração. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, se você ainda não confessou a Cristo como seu Senhor e seu Salvador, confesse a Ele. Convide Jesus para entrar na sua vida. Convide Jesus para entrar no seu coração e fazer morada em você. Entregue sua vida a Jesus. Diga a Ele que você quer recebê-lo como seu Salvador e Senhor da sua vida. E assim, meu querido irmão, meu querido visitante, você terá a oportunidade de experimentar do poder de Deus sobre você. Oremos ao Senhor. Ó Pai querido, amado Deus, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, te louvamos, ó Todo-Poderoso, por estar, ó Deus, na Tua presença, por estar, Senhor, diante, ó Deus, da Tua graça e da Tua glória. Te louvamos, ó Todo-Poderoso, por esta noite tão maravilhosa, onde pudemos ofertar ao Senhor a nossa adoração. Glorificamos Teu nome por nos dar a oportunidade de adorá-lo, de exaltá-lo, de reconhecer os Teus feitos sobre nós. Visita, ó Deus, o nosso coração. Visita, Senhor, o coração da Tua igreja. Visita, ó Pai querido, a vida de cada um de nós e nos abençoe. Ó Pai querido, queremos, ó Deus, o Teu governo sobre nós. Queremos o Teu reino sobre nós. Queremos o Teu domínio sobre a nossa vida. Abençoe-nos, ó Deus. Abençoe-nos, ó Deus Todo-Poderoso. E que esta igreja, ó Pai amado, e a igreja brasileira, experimente, ó Pai, do Teu avivamento. Que, ó Pai querido, aonde estiver, Senhor, um crente, um homem, uma mulher que tema o Teu santo nome, ó Pai querido, seja totalmente controlado e governado pelo Espírito Santo. Que este coração se volte à Tua palavra, se volte à presença gloriosa do Senhor, em oração, em meditação na palavra do Senhor, e que assim, ó Pai querido, sejamos tomados, ó Deus, da Tua glória, sejamos envolvidos, ó Pai querido, pela glória do Senhor,
totalmente, Senhor, tomados por tua glória, pela tua Shekinah. Que assim, Pai querido, venha o Senhor e encha esse solo brasileiro, encha essa nação, ó Pai, da tua glória. Em nome de Jesus pedimos, ó Deus, que assim o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com a igreja do Senhor, agora e para sempre. Amém. Assim encerramos a nossa transmissão. Agradecemos a você por participar conosco dessa transmissão, meu amado. Que Deus te abençoe. Na próxima quarta-feira teremos culto às 19h30 e esperamos você neste canal. Que Deus te abençoe.